Muito bem, você está no canal Contratempos e no vídeo de hoje a gente vai ver uma notícia que mexe muito comigo. Não sei se vocês já sabem, mas eu fui advogado e essas coisas de injustiça mexem muito comigo. E essa aqui é uma das maiores injustiças que se está cometendo neste país, neste exato momento, que é a prisão ilegal, flagrantemente ilegal, um preso político, Felipe Martins. E essa prisão do Felipe Martins está repercutindo lá fora, por motivos um pouco diferentes do que estão repercutindo aqui dentro. Lá eles talvez não se interessem muito pela lei brasileira, mas por falsificação de documento deles, com certeza. Isso foi matéria no Wall Street Journal, jornal famoso americano, que se pergunta quem incriminou, who framed, quem incriminou, quem plantou provas contra Felipe Martins. O que aconteceu? Felipe Martins está preso desde fevereiro, numa operação chamada Tempus Veritatis, salvo engano. E o motivo, a justificativa da prisão dele seria que ele teria tentado se evadir do país para não sofrer as consequências de um suposto crime que ele teria cometido. E eles dizem isso com base em informações de um site americano, de um site de controle de fronteiras, que dizia que o senhor Felipe Martins tinha entrado no país junto com o Bolsonaro. Então, o senhor Alexandre de Moraes alegava em sua decisão que ele estava em local incerto e não sabido, e que diante disso, na possível fuga, que se ele fosse encontrado, ele fosse preso. O que não faz sentido algum. Porque se você está procurando uma pessoa que supostamente está nos Estados Unidos, porque o seu registro de viagem diz que ele está lá, como é que a Polícia Federal vai prender? Só vai prender se ele estiver no Brasil. E se ele estiver no Brasil, ele não fugiu. Concordam comigo? Muito bem. Mas encontraram ele, dificilmente, né? Mas encontraram na casa da namorada, como ele está fugindo, e prenderam. Só que ele informou que ele não estava nesse voo. Logo em seguida ele diz, olha, eu não estava nesse voo, e comprova. Ele dá cartão de embarque, ele mostra, a própria Latam disse que ele embarcou, que ele foi para Curitiba, ou seja, ele não pode ter estado nos Estados Unidos, porque nesse mesmo dia ele pegou um voo interno brasileiro e comprovou que fez isso. Só que, diante desses fatos, nada mudou. E eis que aparece o registro no site dessa CBP, que é um órgão de controle e proteção de fronteiras, é uma alfândega, né? Uma coisa nesse sentido. Apareceu um documento dizendo que ele tinha entrado. E aí a advogada dele achou estranho, a senhora Schaeffer. E eu vou pegar a história aqui para vocês, para a gente seguir a cronologia dos fatos. Tá? Ana Bárbara Schaeffer, advogada, então, confirmou que tinha um histórico lá e entrou em contato com o CBP de Orlando, dizendo, olha, ele não estava aí, tá errado. E eles confirmaram que não havia o registro da entrada em Orlando em dezembro de 2022. Que o registro mostrava que a última entrada tinha sido em setembro de 2022 em Nova York, em um evento oficial do Bolsonaro. Muito bem. Então o Schaeffer acredita que o registro correto estava estabelecido, mas Moraes continuou dizendo não, isso não prova nada. Está aparecendo no site. Então, em 1º de maio, ela contactou o CBP no JFK, aí já em Nova York, para obter a cópia do documento, do I-94, de setembro de 2022. E aí ela descobriu que tinha um registro de 30 de dezembro de 2022. Falso. E falso por quê? Porque o nome dele estava errado e o número do passaporte dele era o número de um passaporte que já havia sido cancelado na data de dezembro. Ou seja, ele não preencheu aquilo completamente errado. Para surpresa, então, da advogada, ela pediu para o CBP de Orlando corrigir, cara. Não existiu essa entrada, eles não entraram. Corrige aí. E eles corrigiram. Só que corrigiram alterando o documento.
colocando o nome que ela tinha informado e o número do documento que ela tinha informado. Ou seja, pioraram a situação. Vai vendo, vai vendo. Então, ela escreveu ao programa de inquérito de reparação de viajantes do CBP, dizendo, olha, consertem a informação, porque meu cliente está preso. Anexando as provas, pedindo a correção. O DHS, esse departamento, então emitiu uma carta em 5 de junho que informa que o caso foi encerrado e a entrada falsa foi removida. Ou seja, não tinha uma entrada, apareceu uma entrada, a entrada estava falsa, corrigiram para ficar menos feio e agora, como fedeu, tiraram. Não era falsa. Era falsa. E o CBP do JFK enviou o I-94 mais recente, de setembro, né, para corrigir o histórico de viagem. Então, a advogada, ela entrou com um pedido com base na Lei de Informação, da Liberdade de Informação, o FOIA americano, em 10 de junho, pedindo para que fosse mostrado o histórico desses registros. Porque, afinal de contas, um documento não aparece no sistema, alguém tem que ter inserido aquilo ali. Não existe um bug em que, de repente, aparece um nome de um brasileiro com o número do passaporte, dizendo que ele entrou num dia que é um dia que, por acaso, entrou também o presidente do qual ele era assessor. Não existe isso. Alguém inseriu isso no sistema. Então ela pediu para ver o log. Eu quero saber quem é que logou aqui, que inseriu. Porque os sistemas, não sei se vocês sabem, você tem que logar. Você tem que entrar com a sua conta e senha e adicionar. E isso fica registrado para você saber justamente, no caso de fraude, quem foi que fraudou. E é isso que ela quer. Ainda não teve resposta. Tudo isso seria suficiente para que o Felipe Martins fosse solto. Mas adivinhem, não foi. Não foi. Aliás, sobre isso, amanhã o advogado do Felipe, aliás, hoje, vocês estão vendo esse vídeo na terça-feira, hoje à noite o advogado do Felipe promete fazer uma live explicando e mostrando tudo que tem dentro desse processo. Inclusive, ele faz um convite ao Alexandre de Moraes, o senhor ministro Alexandre de Moraes, que veja a live, porque se ele não estiver sabendo o que está acontecendo no processo, ele vai saber. Porque não tem como não soltar o Felipe sabendo o que está dentro do processo, sabendo que aquelas provas, que aquela justificativa que serviram para botar ele na cadeia há 145 dias atrás, não existiram. E mais que provado que ele estava no Brasil, com várias coisas, tá? Não foi só o cartão de embarque. Então, ou seja, esse rapaz está preso há todos esses dias, sofrendo uma grande pressão psicológica, com base em nada. E provado que era nada, ele continua preso. Ninguém analisa. Por que ninguém analisa? Provavelmente porque querem que ele confesse alguma coisa. Fale alguma coisa, delate alguém, vocês sabem quem? Então é óbvio que isso aqui, qualquer um que olhe para isso aqui vê, porque é patente, que isso aqui é uma injustiça, é um absurdo, isso é de uma desumanidade latente. Tá na cara. Tá na cara. Agora, vamos esquecer um pouquinho dessa injustiça cometida contra o Felipe, que eu espero seja solto o mais breve possível, porque é mais uma mancha para a justiça brasileira essa prisão. É mais uma mancha, ok? Fora os vários abusos que o advogado diz que ele está sofrendo na cadeia. Ainda tem essa parte. Muito bem, mas vamos deixar isso de lado um pouquinho. A gente tem agora um outro problema. Falsificação de documento oficial americano. A gente pode supor aqui, a gente pode pensar em alguns casos, dos mais plausíveis, outros menos plausíveis, uns menos graves, outros mais graves do que pode estar acontecendo. O que pode ter acontecido de menos grave é o cerimonial. Eu não sei como é que se dão essas comunicações quando o voo é diplomático, quando envolve um chefe de Estado. Eu não sei se todo mundo tem que ir no aviãozinho preencher o formulário e entregar para o comissário que vai levar, ou se alguém do cerimonial preenche o documento de todo mundo e entrega. Esse seria o caso
menos grave talvez. Alguém do cerimonial, muito incompetente, pegou uma lista de passageiros antiga, que existe essa lista, as primeiras listas de quem viajaria existia o nome do senhor Felipe Martins, depois não existia mais. Então ele pegou a primeira lista, preencheu errado, em que pese ele ter preenchido certo até setembro, preencheu errado e entregou. Isso ficou ali, ninguém deu entrada, e aí, de uma hora para outra, tem um documento aqui, deixa eu dar entrada. A burocracia americana muito lerda deu entrada no momento exato em que precisava justificar uma prisão no Brasil. Coincidências acontecem? Eu acho pouco provável que isso tenha acontecido. Muito pouco provável. Segundo ponto é alguém descontente, e essa suspeita é levantada, inclusive, pelo meu querido do Ancapso, de que um funcionário descontente, de repente, com o governo Bolsonaro, resolveu sacanear e botar ali os dados do Felipe. Não faz sentido algum. Pode ter acontecido? Pode, mas não faz sentido algum. Sozinho ele tenha tomado essa iniciativa. Se ele não sabia que poderia municiar um pedido de prisão, uma decisão de prisão do Felipe. Não faz sentido. Agora, faz sentido se alguém pediu a ele que fizesse isso. E aí as coisas começam a complicar. Porque se alguém no Brasil pediu para que alguém, funcionário brasileiro ou não, ou conhecido, dentro desse órgão americano, fraudasse esse documento e colocasse ele no sistema, aí a gente já começa a ficar uma situação bem grave, inclusive com repercussões diplomáticas. Eu não acho que os Estados Unidos vai gostar de funcionários, autoridades brasileiras ou até pessoas físicas brasileiras cometendo fraude no país deles. Isso aí daria uma bagunça diplomática. Concorda? E agora a gente tem o pior caso de todos, o mais grave de todos, que seria o caso de alguém no Brasil pediu não ao funcionário, mas a uma autoridade americana ligada ao governo Biden para plantar esta prova. E aí a gente tem o pior caso, o pior cenário possível. Não acho que seja o mais plausível, mas é factível. A gente pode imaginar que isso possa ter acontecido. Um entra em contato com o outro, já que existe essa suspeita de que autoridades americanas intervieram aqui no Brasil. A gente tem essa suspeita, inclusive já aventada inclusive pelo Congresso americano, pelo próprio congressista que mandou a carta para o Alexandre de Moraes, tem vídeo no canal sobre isso. Já se aventou a possibilidade de autoridades americanas estarem intervindo no Brasil, nas eleições do Brasil. Então, se existe essa possibilidade, a gente pode pensar que uma autoridade daqui, que conhece a autoridade de lá, ligou e falou: cara, estou precisando plantar essa prova. Não estou dizendo quem é, não estou dizendo que foi o caso, estou dizendo que é factível, que a gente pode imaginar essa situação. E essa autoridade, esse agente, de alguma forma, conseguiu alterar e incluir esses dados no sistema para basear a prisão do senhor Felipe Martins. Nesse caso, meus queridos, é algo que pode, inclusive, gerar um impeachment do Biden, prisão de altos oficiais. Não sei com quem ele teria falado. Alguém do FBI, da CIA, não sei. Do gabinete, não sei. Não sei quem poderia tratar, porque hoje é tudo uma mera especulação por enquanto. Mas percebam quão grave isso pode ser. Percebam a possibilidade disso tudo dar uma grande de uma merda. Perdão do palavreado. Mas eu não sei se isso vai para frente. O FOIA costuma liberar realmente as informações. Não, lá nos Estados Unidos a coisa é diferente. Os congressistas já estão sabendo, certamente vão fazer pressão. A imprensa não esconderia isso, jamais esconderia isso. Isso viria a público e as autoridades seriam cobradas. É mais um desenrolar desse caso que parece agora tomar até proporções internacionais. Parece. Não estou dizendo nada, não estou acusando ninguém. É coisa para a gente ficar de olho, porque em havendo isso há um conluio internacional. Muito bem,
Esse foi o vídeo de hoje, meus queridos. Por mais romanceado que pareça ser isso aí, é algo que está acontecendo. De qualquer forma, sem romance nenhum, é a prisão injusta do seu Felipe Martins. É preciso que a imprensa faça pressão, que os congressistas, que o povo faça pressão e esse rapaz seja solto imediatamente. Imediatamente. É um escárnio que ele esteja 144 dias, sendo que ele estava no Brasil, sendo que a justificativa para a prisão dele não existiu. De resto, vamos observar e ver até onde vai esse imbróglio dos documentos falsificados nos Estados Unidos. Pois bem, vou deixar aqui, como de costume, um livro indicação logo na primeira linha da descrição desse vídeo. Clica ali, conheça o livro, é sempre livros muito bons. Tem também uma lista de livros e vou deixar, inclusive, se você tem interesse em marketing de afiliado, uma indicação de curso para marketing de afiliado que eu faço aula lá e posso recomendar, que é muito bom, com um professor muito bom, que é o Carlinhos Troll. Vou deixar tudo aqui na descrição, ok? E peço para que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal e comente qualquer coisa. Interaja com a gente aqui. Me diga o que você acha. Qual é a opção mais plausível neste caso? Eu sinceramente, não sei o que pensar. Me ajuda aqui. Qual é a opção mais plausível? E o que a gente pode esperar disso? Tá? E não se esqueça que a gente tem lives de segunda a sábado, tanto aqui no canal Contratempos, quanto lá na Twitch, no canal Forca Geek. Vem com a gente conversa bastante, troca muita ideia. Acaba agora, agora são 5 horas da manhã, acabamos de acabar a live. Vem pra cá, a gente troca uma ideia, tá? A partir de uma meia-noite, meia-noite e meia, a gente tá on. Espero você aqui, mas por hoje é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Falou, valeu e fui.